Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós estamos no ano da comunhão, da frutificação. Estamos nos meses da comunhão. Estamos no ano da frutificação, nós somos chamados à comunhão. Nosso Senhor Jesus, comunhão do nosso Senhor Jesus. E nós participamos de tudo que é dele. Ele nos batizou em um corpo. E nós somos um. Nós somos feitos um. Porque ele nos, por assim dizer, nos reuniu. Nós, Karen e eu, tivemos o privilégio de estarmos ministrando na igreja em Blumenau, sexta e ontem. E mesmo não conhecendo uma porção de gente lá, você nota que você é um. Você está junto. Eles estão juntos. E a língua que você fala, eles falam. Então você nota que nós somos um. Não importa onde é que você está, você tem um Filho de Deus, você é um com Ele. Nós temos ali a oração do Senhor Jesus em João 17, e Jesus ora a fim de que todos sejam um. Qual que seria a finalidade para nós sermos um? Você já parou para pensar uma vez um pouco? Qual a finalidade de nós como filhos, nós como igreja, nós sermos um? Nós lemos na palavra que, a fim de que sejamos um, para que o mundo creia. Como é que o mundo vai crer quando nós pregamos a palavra? Quando nós vivemos a palavra? Quando nós falamos da palavra? Nós somos um. Nós falamos a mesma linguagem. Nós somos diferentes, mas nós falamos a mesma linguagem. O fruto da comunhão da igreja, da unidade da igreja, é um testemunho da nossa comunhão com o Senhor Jesus. Por que eu posso ter comunhão com você? Por que eu posso ser um com você? Por causa da minha comunhão com a palavra. Eu vou tendo comunhão com a palavra, eu vou me aprofundando, mergulhando na palavra, eu vou tendo comunhão com a palavra, e essa comunhão com a palavra vai ter como um dos resultados a nossa comunhão. Nós vamos crescer juntos, porque nós estamos falando a mesma linguagem. A nossa herança como igreja é viver a comunhão com Deus. Quer queira, quer não, a gente sabe, às vezes a gente vive um pouco diferente, mas sabe que tudo passa. Mas a nossa herança como igreja é viver a comunhão com Deus. A nossa herança é viver o sobrenatural. Nós não estamos vivendo no natural, quando nós estamos no relacionamento com Deus e uns com os outros. Quando nós estamos, por exemplo, profetizando, quando nós estamos falando, nós não estamos no natural. Quando eu estou profetizando a palavra, eu não estou no natural, eu estou no sobrenatural. Eu estou além do natural. A igreja, ela enfrentou, nós lemos isso no livro de Atos, temos tido as mensagens de Atos, né? E a igreja, ela enfrentou perseguição por testemunhar do Senhor Jesus. Só que ela venceu e superou cada uma delas. Foram tempos fáceis? Não, não foram. Foram tempos gostosos? Muito menos. Eles foram espalhados.
E nem sempre nós somos bem recebidos ou bem quistos quando nós vamos falar do Evangelho. Ontem, nos levaram para um restaurante lá, e o cidadão que estava entregando a comanda na porta, eu abordei ele a respeito da salvação. Perguntei: você não quer ter certeza da salvação? Você não quer ter certeza que você vai subir na hora que for chamado? E ele falou em alto e bom som: não. Nem sempre nós vamos ter a facilidade de entregar uma palavra. Por outro lado, outros recebem a palavra. Quando nós testemunhamos o Senhor Jesus, testemunhamos na certeza de que a palavra pregada não volta vazia. A palavra pregada, ela não volta vazia. Ela pode, nos meus olhos, no meu calendário, no meu tempo, ser demorada. Mas Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega adiantado. Então, quando nós enfrentamos alguma perseguição, enfrentamos alguma afronta, saiba que você é mais que vencedor, porque a palavra não volta vazia. Quando nós lemos Atos, nós lemos que Paulo estava à frente da pior perseguição que houve na época. Saulo estava liderando. E acabou que o inesperado, o improvável de Deus aconteceu. Não sei qual a tua situação, conforme nosso amado já brincou, né? Não sei da tua situação financeira, não sei da tua saúde. Mas saiba que o inesperado, o improvável de Deus está às portas. Você recebe? Onde é que aconteceu aquele encontro de Saulo com Jesus encontrando Saulo? Saulo teve esse encontro e esse encontro mudou radicalmente a sua vida. Em vez de perseguidor, agora ele se juntou às fileiras da igreja e começou a testemunhar que Jesus é o Senhor. Na vida nós sabemos que tudo passa. E esse tempo difícil da igreja também passou. Os dias difíceis que nós já enfrentamos, você já enfrentou dias difíceis? Ou não? Eles não passaram? Passaram. As noites não passaram? Passaram. As dificuldades não passaram? Passaram. Se não passaram, vão passar. A noite a qualquer hora passa, o dia vem, e assim os seus desafios vão passar. E o dia vai arraiar, querido. A tua hora está chegando. Não desanime, persevere, ore, converse com Deus, fale com Deus sobre as suas lutas. E o dia vai arraiar. E aí nós temos uma das importâncias, queridos, de nós sermos e de nós vivermos igreja. De nós sermos e de nós vivermos igreja. Cada um tem o seu desafio, e nós como família estamos enfrentando um desafio por esses dias. Vai passar. Vai passar. E quando nós vivemos igreja, quando nós somos igreja, nós temos a oportunidade de encostar no ombro do irmão e dizer: meu irmão, está difícil. Está complicado. A noite não quer passar, Senhor. A luta está ferrenha, Deus, e eu estou... E aí você tem um irmãozinho que vem e te dá uma palavra. E diz: a noite vai passar. Deus está contigo. Querido, quando nós vivemos igreja, nós temos esse privilégio. O salmista diz assim que o choro pode durar uma noite, mas na manhã vem a alegria.
Nós temos um novo desafio. O Espírito Santo continuou a agir por meio da igreja. Mesmo em Atos, mesmo em meio àquela perseguição toda, o Espírito Santo continuou a agir no meio da igreja, para que o testemunho do Senhor Jesus fosse conhecido por todas as pessoas. A gente às vezes, nós conversamos com pessoas aqui e ali, e eu vejo que às vezes tem um pouquinho de falta de compreensão a respeito do santo e do profano, e às vezes também deste móvel aqui. Como é que nós chamamos este móvel aqui? O que acontece desse púlpito? O que normalmente nós vemos desse púlpito acontecer? A mensagem da palavra. A palavra é pregada a palavra é pregada diante de um púlpito. E às vezes, por falta de compreensão, nós achamos que não, eu quero ir para o tempo integral. Escutamos isso ontem de um irmãozinho lá em Blumenau. Eu quero ir para o tempo integral por causa disso, por causa daquilo. Eu pensei comigo, rapaz do céu, você tem tanta oportunidade ali onde é que você está trabalhando. Por exemplo, eu sou vendedor, estou vendendo algo. E esse aqui é o meu balcão, onde é que eu estou vendendo as peças. E desse balcão aqui eu estou conversando com as pessoas, com os clientes, a respeito da palavra. O que é esse balcão na empresa? É o púlpito. Eu estou no teu trabalho, querido. Ali onde é que você trabalha? Quando você começa a pregar aquele móvel que está na tua frente, e às vezes não tem móvel, né? Aquele é o púlpito, você está pregando ali. Ali você está conversando a respeito da palavra. Você está pregando a palavra. Aquele é o teu púlpito. E você tem acesso a pessoas que nós como igreja não teríamos. E aí você vê a importância, queridos, de nós entendermos o que é um púlpito. Púlpito é ali onde é que eu prego a palavra. Aonde quer que eu esteja. E quando consigo entender isso, nós vamos ver a graça que é nós pregarmos a palavra. Quando você vai pregar a palavra e pessoas aceitam aquilo que está sendo pregado. Por quê? Porque você está sendo testemunha viva da palavra de Deus. E ela faz toda a diferença na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele continuou agindo no meio da igreja em Atos. E o testemunho do Senhor Jesus foi conhecido por todas as pessoas. E mais uma vez, um improvável acontece. Nós sabemos pela história que quando Jesus passou pela terra, e logo após também aqui vivenciando Atos, quem estava comandando Israel era Roma. E ali tinha um centurião romano. E ele era piedoso, temente a Deus, e o nome dele era Cornélio, o centurião Cornélio. E ele teve uma experiência inusitada, ele recebe uma visitação de um anjo, que diz para ele, Atos 10, 3 e 4, esse homem observou claramente, centurião Cornélio, durante uma visão cerca da hora 9, 9 horas da manhã, do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? O anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O improvável acontece. Uma experiência assim, sem como explicar essa experiência. As tuas orações foram ouvidas, as suas orações subiram diante de Deus, mas Cornélio ainda não conhecia o Senhor.
ele não conhecia o Senhor Jesus ainda. E o anjo diz, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Uma intervenção divina na vida de Cornélio. O anjo que conversou com ele podia lhe entregar essa mensagem da salvação. Cornélio ainda não era salvo. Mas esse privilégio foi entregue aos discípulos do Senhor Jesus. Quando nós entregamos a palavra, quando nós entregamos o Evangelho, nós temos o privilégio de trazer aquela pessoa para o mundo espiritual. Trazer aquela pessoa para a salvação. Nós temos o privilégio de falar do amor de Deus com essas pessoas. Quantas pessoas boas nós temos em nosso meio? Quantos Cornélios nós temos à nossa volta? Pessoas piedosas, tementes a Deus, fazem o bem, procuram servir pessoas, são religiosas, fazem suas orações, mas elas precisam da salvação em Cristo. Elas precisam da salvação em Cristo. Elas precisam de pessoas como você e eu que lhe expliquem melhor o Evangelho e as boas notícias do Senhor. Quando nós conversamos com pessoas a respeito da salvação, nós estamos explicando para elas algo no sobrenatural. E não somos nós que vamos convencer as pessoas. É o Espírito Santo que convence ela. E você tem o privilégio de ser um canal usado para isto. Você tem o privilégio de levar essas pessoas a uma vida em abundância. São pessoas boas. Quantas pessoas boas nós temos à nossa volta? Mas elas precisam de salvação. Elas precisam de um Pedro conversando com elas. Cornélio era um homem de paz. Ele era temente a Deus, estava preocupado com a paz de sua família. Ele tinha sede de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Cornélio recebeu essa instrução. O anjo foi na casa dele, conversou com ele. E Cornélio ele foi muito obediente. Ele pegou pessoas do trabalho dele. Ele recebeu a orientação, recebeu o endereço onde é que Pedro estava. E enviou 2 domésticos e mais um soldado procurar o tal de Pedro. Vamos procurar esse Pedro. Quem que é esse Pedro? Não fazemos a mínima ideia. Mas está aqui o endereço, vocês vão lá e vão procurar o Pedro. E é impressionante a obediência de Cornélio. E quando nós recebemos alguma ordem do Senhor e nós obedecemos, nós vemos o milagre acontecer. Na outra cidade, em Jope, e quando nós... Cesareia e Jope, duas cidades litorâneas, elas tinham mais ou menos 60 quilômetros de distância. Se você olhar no mapa, fazer uma linha reta, são uns 60 quilômetros. Na outra cidade de Jope, Pedro viu, quando ele estava na varanda da casa, e foi ter um tempo com Deus. Ele foi orar e conversar com Deus. A nossa oração não deveria de ser um falar a Deus, mas um conversar com Deus. Nós falamos, escutamos, Deus fala, nós escutamos, nós falamos, Deus escuta. Pedro está tão envolvido em sua comunhão com Deus que ele experimenta um êxtase. E seus sentidos foram totalmente envolvidos e ele recebe uma visão de Deus. E ele recebe aquela visão aquele lençol descendo. Toda espécie de aves e de animais imundos para ele. Ele recebe aquela visão. E no meio da visão disse: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro imediatamente recusa a oferta, pois a sua experiência religiosa o ensinava a não comer esses animais. Eles eram considerados comuns, imundos. Porém, Deus fala e lhe dá a interpretação daquilo. Aquilo que Deus purificou, não consideres comum.
Aquilo que Deus purificou, não consideres comum. Essa situação se repetiu por 3 vezes, demonstrando a importância do assunto. Pedro ficou perplexo. E agora, o que quer dizer essa visão? O que eu vou fazer com ela? Como assim? O que fazer? E Pedro estava tendo essa visão e Cornélio já tinha mandado os seus para chegar na casa de Pedro. As coisas acontecem juntas. Pedro desce, Pedro está ali na varanda da casa e de repente alguém bate. Quem que bate? Um romano. E até então Pedro dizia que os romanos não poderiam ser evangelizados. Estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro tem essa experiência. A importância de nós buscarmos a Deus em tempos de paz. A importância de nós buscarmos o rema de Deus para as nossas vidas enquanto nós estamos em paz. Porque nós temos tempos de noites, nós temos tempos de dificuldades. E quando nós buscamos o tempo de paz, em tempo de paz, a palavra rema, quando vem a dificuldade, você tem um amparo. Se nós falarmos de finanças, quando que eu preciso guardar a 5ª parte, como nos foi ensinado uns anos atrás? Quando que eu consigo guardar a 5ª parte? Quando estou bem ou quando estou mal? Quando nós conseguimos ajeitar as nossas finanças e quando a coisa está indo bem, nós conseguimos guardar a 5ª parte. E aí quando nós temos uma dificuldade, nós temos como suprir essa dificuldade. E nós não entramos em desespero. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos palavras de Deus, quando nós buscamos um rema, quando teoricamente está tudo bem, nós vamos receber esses remas. E essas palavras você guarda elas. Você guarda porque ela te foi dada por algum motivo. Ela te foi dada por algum motivo. Há uns meses atrás, sei não se não foi ano passado, recebi uma palavra de Joel 1:3. Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Amém? Obrigado. Eu não entendi a palavra na hora, mas hoje eu entendo essa palavra. Hoje eu estou entendendo essa palavra. E hoje eu me seguro nessa palavra. Uma palavra que eu recebi, irmãozinho na igreja aqui, que veio e me deu a palavra, provavelmente eu não sabia por que estava dando, mas hoje eu sei por que ele me deu essa palavra. E hoje eu sei que a vida está proclamada. Hoje nós sabemos que a vida está proclamada. Nós buscarmos a Deus quando nós estamos, não em guerra, mas quando nós estamos bem. Pedro ele foi preparado para um novo desafio, por meio de uma visitação profética, por meio da palavra rema. Ele precisava disso para que pudesse cumprir o chamado em sua vida. Deus deu algo bem específico para ele. E Pedro precisou vencer a sua limitação religiosa. Precisou vencer a limitação cultural para aquilo que Deus queria fazer por meio dele. Às vezes nós temos algumas crenças que nós, de alguma forma, nós nos colocamos e que aí nós precisamos vencer. E essa é a hora de nós vencermos. O crescer, o avançar, queridos, tem o seu preço. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu vou ter que pagar um preço. Mas se eu estou crescendo, eu estou produzindo mais e melhor. Nós somos preparados das mais variadas formas para sermos bênção para as pessoas, para aquelas que Deus quer nos enviar.
Nós servimos a Deus servindo. Nós estamos servindo a Deus servindo pessoas. Quando eu estou servindo a Deus, volta. Quando eu estou te servindo, eu estou servindo a Deus. Sabe por que muitas vezes, não vamos falar dos outros, não vamos falar de mim, fala de mim. Sabe por que muitas vezes você me decepciona? Eu estou te servindo no Senhor e você me decepciona. Sabe por que você me decepciona? Você quer saber? Porque eu estou esperando algo em troca. Eu te sirvo, e eu espero algo em troca e você não me dá aquele algo em troca. Aí você me decepciona. Então, provavelmente, se você tem se decepcionado com pessoas, é porque você estava esperando um retorno. E eu preciso voltar e servir a Deus, sem esperar retorno. Quando nós conseguirmos fazer essa curva, tá? Fica diferente. Nós lemos lá em Filipenses 4:8, eu vejo que é um versículo extremamente, para mim, pesado, gente. Tá? Para mim conseguir fazer isto, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento a teu respeito. Quando eu começo a pensar coisas boas a teu respeito, mas aquele cidadão é bem complicado. Começa a orar por ele. Você tem algum cidadão ou alguma pessoa que você tem um pouco de dificuldade de relacionamento, fica aquela coisa assim, desconfortável? Experimente orar por ela. Experimente orar por ela. Você começa a orar por ela, você vai começar a pensar diferente dela. E aí você vai poder amar essa pessoa. No momento em que Ele nos precisa, nós estaremos prontos para seguir e superar as nossas limitações, as nossas crenças limitadoras, aquelas coisas que nos limitam, aquelas coisas que nos seguram. Quando eu consigo ver as outras pessoas com uma outra perspectiva, ver as pessoas como Deus as vê. Quando nós conseguimos olhar as pessoas e olhar nelas, olhar para elas e ver a salvação de Jesus nelas, nós vamos olhar diferente para as pessoas. E quer queira, quer não, nós temos o privilégio de falarmos de Jesus para os outros. Mas nós temos às vezes, alguns impedimentos. O que nos impede de testemunhar sobre Jesus? Às vezes é o medo, às vezes é falta de informação, não sei, não consigo, às vezes é comodismo, às vezes, e eu vejo isso como algo muito perigoso, eu preciso respeitar o outro, eu preciso realmente respeitar a pessoa, mas eu não posso, entendo assim, queridos, eu não posso respeitar a crença da outra pessoa se ela não crê em Jesus. Que a minha Bíblia diz que há um caminho para o céu. E esse caminho é Jesus. Você crê em algo diferente? Então eu preciso te falar de Jesus. Eu vou te respeitar, sim. Se você aceita, amém. Se você não aceita, misericórdia. Mas nós pregamos a palavra. E às vezes nós vamos escutar algumas coisas que a gente não gosta. Mas faz parte. Jesus também escutou muitas coisas que não gostou. Pedro, ele rompeu com as suas limitações. Graças à sensibilidade na comunhão com Deus. Ele agiu de acordo com aquilo que ele tinha ouvido. E ele foi
conversar. No dia seguinte, Pedro foi conversar para a casa de Cornélio. E lembramos que isso são mais ou menos 60 quilômetros. Então, provavelmente, creio eu, que seriam uma pernada de um dia. Sol a pino, caminhando no deserto um dia. Cornélio, por sua vez, ele era um homem de paz. Ele reuniu seus parentes e amigos íntimos à casa. Ele preparou a casa para receber a mensagem. Queridos, nós temos tido a graça de fazer uma porção de visitas da consolidação. E quantas vezes nós já fomos recebidos, às vezes a Carne e eu, às vezes alguém outro que faz as visitas, nós escutamos, não, eu vim aqui visitar esta pessoa ou este casal. E quem que você encontra na casa? A casa está cheia, a sala está cheia, e você vai lá e prega o Evangelho para esse povo. Eles estão sedentos. São, por assim dizer, os Cornélios, que querem Deus, mas que não entenderam ainda. Que precisam de um Pedro para pregar o Evangelho. Aí você vai lá e prega o Evangelho, e tem aquela alegria toda. E aquela visita que é para ser a princípio de 15 minutos, talvez não mais que meia hora. Às vezes vai para 1 hora, às vezes vai para 1h30. Tá bom, vamos embora. Não, agora espera um pouco. Agora nós vamos tomar um café ainda. E aí você tem a oportunidade de estar tendo comunhão com aquele povo e conversando com aquele povo. Queridos, tem muita gente esperando aí fora. Tem muitos Cornélios à nossa volta, esperando um Pedro. Pedro, ele iniciou a compartilhar a sua experiência, o seu testemunho. Ele apresentou de forma bem simples como Deus demonstrou o seu amor enviando o Senhor Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Pedro foi falando da salvação. Quando nós fazemos as visitas, nós falamos da salvação. Nós pregamos a salvação, nós pregamos o Senhor Jesus. E Pedro estava assim, provavelmente um tanto, será que sim, será que não? O que vai acontecer? Esse negócio de pregar para romanos, os romanos estão nos perseguindo, eles estão nos oprimindo, eles estão onde é que nós viríamos estar. E Pedro vai lá, mesmo assim ele obedece, graças ao bom Deus. E nós lemos assim, Atos 10, 38 ao 43. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Enquanto Pedro estava pregando, o de repente de Deus aconteceu. Pedro estava pregando, Pedro estava falando a respeito da salvação, o Espírito Santo se moveu sobre as vidas das pessoas. O Espírito Santo encheu aquela sala. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada para que as pessoas creiam. Eu preciso pregar. E às vezes eu não só prego com palavras, mas prego com atitudes também. E o Espírito Santo vai nos agir conforme nós vamos falando. Sem a palavra falada, o nosso testemunho, sem a nossa palavra, o nosso testemunho, sem a palavra falada, o nosso testemunho, o Espírito Santo não se manifesta. Eu preciso falar. Eu preciso falar daquilo que Deus fez
na minha vida. Eu criei no Senhor Jesus e por isso eu recebi a vida em abundância. Já falei isso outras vezes. 1 João 4 nos diz, 1 João 1, versículos 1 a 4, mais o 4, quando nós compartilhamos aquilo que nós temos recebido de Deus, eu compartilho com Deus aquilo que eu recebi, eu compartilho com você. A tua alegria é completa. Então, queridos, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso que você compartilhe comigo aquilo que Deus tem te falado. Porque Deus não deu tudo para mim. Deus não deu tudo para você. Nós precisamos compartilhar uns com os outros aquilo que Deus tem nos dado. O que acontece quando nós compartilhamos a palavra? O Espírito Santo é liberado. Quem que convence as pessoas? É o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas, por que não você ser aquele anjo que às vezes uma igreja, às vezes uma família, às vezes uma esposa está orando? Que tal nós sermos essa resposta de oração e nós pregarmos as boas novas às pessoas que nos são colocadas diante de nós? E aí nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo. Mas eu preciso falar. Eu preciso proclamar aquilo que Deus tem me dado. Eu preciso passar adiante. Essas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e engrandeciam a Deus. E os que estavam acompanhando Pedro, ele não foi sozinho, ficaram admirados com o agir do Espírito Santo. Quando nós olhamos, existe um segredo aí, eu ainda não descobri qual que é esse segredo. Talvez a hora que você descobrir, você compartilha comigo. Mas quando Jesus manda os discípulos, como é que Jesus manda os discípulos? De 2 em 2. Então no 2 tem algum segredo. De preferência não vá sozinho. Jesus mandou de 2 em 2. A experiência deles foi tão grande, queridos, que eles ficaram admirados com aquilo que Deus estava fazendo. E quando nós falamos, quando nós compartilhamos a palavra, nós temos visto milagres acontecerem. Nós temos visto milagres acontecerem. E com certeza você vai ter muitas surpresas no céu. Tá? Pessoas que vão estar, eu lembro de uma palavra de oferta no tempo dos encontros, logo no começo. Pessoas que vão estar atrás de você na fila, diante de Deus ali. Quem são vocês? Você não lembra? Você pregou o evangelho para mim naquela situação. Você ofertou para missionário naquela situação. Você foi um vaso usado por Deus. E quando nós conseguimos obedecer aquilo que Deus, o comando que Deus nos dá, quando nós obedecemos aos comandos, queridos, nós vamos ver os milagres acontecerem. Mas eu preciso falar. Eu preciso proclamar daquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que Deus tem me dado. Com essa proclamação, algo novo se abriu na igreja. Pedro foi para Cornélio, pregou, o pessoal aceitou o Senhor Jesus lá, foram batizados com o Espírito Santo. Um novo tempo para a igreja se abriu. E agora os gentios e não os judeus foram acrescentados à igreja. E todos invocaram o nome do Senhor Jesus. E eles foram salvos pelo fato de invocarem o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando nós temos a coragem de proclamar a palavra de Deus, você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o milagre acontecer. Porque a palavra não volta vazia. Cornélio, ele era um homem piedoso, um homem bom. Mas ao ouvir a palavra de Jesus, ele creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador em sua vida. E ali ele foi cheio do Espírito Santo. E hoje, querido, você que não fez essa oração ainda, você que não tem a certeza da salvação em Jesus, hoje é o dia.
Hoje é o dia de você ter a vida em abundância que nós temos exclusivamente através do Senhor Jesus. Quando nós temos coisas, quando nós temos bens, eles nos compram o conforto, mas eles não nos compram a vida em abundância. Eles não nos compram a paz aqui dentro. Como é que eu consigo a paz aqui dentro? Essa paz aqui dentro eu não compro ela, eu recebo ela. Eu recebo ela convidando o Senhor Jesus para ser Salvador da minha vida. E nós queremos estar orando. E já após a oração eu vou te pedir um passo de coragem, de você vir à frente. E eu quero orar por você. E nós queremos orar pela tua vida, porque nós queremos andar com você. Glória a Deus, queridos. Vamos colocar em pé, por gentileza.